Nós estamos no ano 2012 e desde há cerca de 3 anos atrás, a Câmara Municipal de Setúbal, uma delas, tem feito não pouca perseguição às igrejas evangélicas, inclusive à Maná. Já conseguiu fechar muitas igrejas, mas a nossa não conseguia. Porquê? Porque sempre nós respondíamos com a lei. E a lei proibia essa presidenta da Câmara de Setúbal de fazer os atos que ela cometia. Ela usava-se, inclusive, da força da polícia e da GNR, mas sempre nós travávamos essas coisas, porque a lei não lhes permite invadir propriedade privada. O que é que esta senhora fez? Conseguiu uma carta do tribunal para dizer uma coisa que não tem nada a ver com a igreja, e ela abanou essa carta do tribunal para chamar a polícia e dizer, está a ver, tenho autorização para invadir a igreja. Bem, o que acontece? Ela pensa que está a meter com Deus, conosco, com a Maná, ou com os religiosos. Mas não, ela meteu-se com o Deus vivo, o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Então, nada é por acaso. E não é por acaso que logo de seguida ela foi multada por ter usado de dinheiros indevidamente. Chama-se corrupção. Ora, tantos casos bastante mais graves em todas as câmaras de Portugal, porque será que a presidente da Câmara de Setúbal foi aquela que foi multada e foi enxovalhada a nível nacional? É porque Deus está a castigar a mulher. Sim, Deus castiga. Deus salta em cima daqueles que pisam a casa de Deus. Como se isso não bastasse, na semana seguinte, veja as coincidências, que não há coincidências, na mesma Câmara, a Câmara de Setúbal, um edifício da responsabilidade total da Câmara, parte-se um muro, parte-se não sei o quê, e morrem 5 pessoas. Já imaginou? Esta senhora nunca mais vai estar em paz, porque a justiça vai atrás dela, ela é responsável pela morte de 5 pessoas. Bem, como se isso não chegasse, a seguir, a semana seguinte, o que acontece? Ela foi outra vez enxovalhada publicamente, porque andou a dar dinheiros indevidamente, sem autorização de ninguém, à descarada, aos seus próprios funcionários. Qual é o recado que eu dou a esta senhora? Que tenha juízo, pare de falar mal da igreja, pare de ser corrupta, pare de fazer o mal à população. Porquê? Porque ao fim e ao cabo, veja bem, enquanto ela tenta fechar igrejas, ela esquece que é nas igrejas que nós apoiamos as pessoas que perdem um emprego. Ou seja, os políticos estragaram a nação, da qual ela faz parte dos políticos, da corrupção. Não há ninguém que não saiba que a Câmara de Setúbal é uma das mais corruptas de Portugal. Não há ninguém que não saiba que os negócios, os prédios, é tudo feito com dinheiros paralelos. Não há ninguém que não saiba isso. Pois então ela não teme, nem tem medo, nem tem vergonha, nem sequer tem um pouco de pena do povo que vem às igrejas, não só a Maná e outras, onde encontra consolo e sempre encontra uma mão que ajuda, um pão para os filhos que não têm com comer, um dinheiro para o miúdo ir para a escola. Essa senhora não tem o mínimo de vergonha. Se ela fosse minha mãe, levava uma estalada e punha no olho da rua, pode ter certeza absoluta. Bem, como ela se meteu com Deus, Deus lhe está a dar uma estalada. Agora, tem outra estalada, é que a gente já abriu uma igreja, mesmo na frente dela, 2 vezes maior, e agora ela tem um processo de crime, bem como o juiz que facilitou a vida desta senhora. Qual é a minha recomendação a todos os políticos, presidentes das câmaras e juízes? Olha, eu sei que há de tudo, há desde os homens e mulheres honestos aos corruptos e desonestos. Se você é honesto, fala aos seus colegas que pare de fazer mal ao povo. Seja da igreja Maná, seja de qualquer outra igreja, para essa malandragem toda. É hora de dar a mão ao povo. Seja crente, não seja católico, não católico. Segundo, se você é juiz, leia a Constituição. Faça-se homem, faça-se mulher. Sabe que a maior parte dos juízes não sabe nem sequer a lei? Não sabe. Sabe como é que eu sei? Porque um juiz mais velho me disse: de propósito, não se ensina a Constituição, dá-se a entender que a Constituição é só para se saber alguns crânios especiais. Meu amigo, isso era o que os padres diziam para ninguém ler a Bíblia. A Bíblia é tão especial que só alguns iluminados é que podem ler a Bíblia. Para quê?
Para os padres fazerem e dizer o que querem. Não, meu amigo, a Bíblia é para todos lerem. E a Constituição, até as crianças podem ler e têm que entender. E é muito claro, os tribunais servem em primeiríssimo lugar, diz lá, primeiríssimo lugar para defender os direitos adquiridos do povo. E, portanto, eu quero ensinar uma coisa ao Sr. Dr. Juízes. Se em dúvida está em causa uma disputa entre um cidadão e o governo, você tem que, forçosamente, pela lei da Constituição que é maior, se pôr sempre do lado do povo. Ora, sempre vimos o contrário. Mesmo quando nós vimos que a CEE condena Portugal nos impostos dos carros, nos impostos das scooters e etc., não há nem sequer um juiz que diga, epá, realmente nós temos que mudar. Não há vergonha nessa cara. Sabe qual é a palavra que eu dou aos corruptos, aos juízes incapazes, que começa a trabalhar, que apareça ao emprego a tempo e que faça justiça. Leia a Constituição que diz que não há motivo absolutamente nenhum, jamais pode haver motivo para ter coisas em atraso. Está lá na Constituição. Então, com que lata você anda a pôr outras pessoas a condenar quando você não se condena a si próprio? Não, é hora dos juízes ouvir o recado lá de fora. Somos lixo. Então, faz favor de se arrepender diante de Deus, arrepender diante do povo e mudar e trazer justiça. O seu juiz não é para ser um telefonista, não é para ser um limpador do chão, não é para saber as vírgulas e os tis das leis. Sabe para quê? Trazer justiça. Está lá na Constituição. Primeiro que tudo, olha, os tribunais têm que ser independentes do Estado. É tudo menos independente. Os juízes dormem na cama com os corruptos. Segundo, os juízes têm que trazer justiça e pôr sempre o povo, os interesses do povo em primeiro lugar. Então, aprenda, por favor, a Constituição e depois vá fazer justiça à nação. Ponha os corruptos na prisão. Não há ninguém que não saiba. Olha, por exemplo, o caso dos submarinos. Então, como é possível na Alemanha dizer que a empresa se corrompeu e pagou indevidamente luvas a Portugal? Então, quer dizer, o senhor não consegue saber quem foi? Somos todos burros? Não. Faz favor de se arrepender diante de Deus, diante do povo, porque então sim, tudo vai correr bem, em nome de Jesus Cristo.